Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! E se tem uma comida que nós gostamos é a tal da macaxeira, não é mesmo? No quadro Sertão da Gente, vamos conferir como anda a produção e o beneficiamento desse alimento em uma área da reforma agrária na Paraíba. E no território da solidariedade, a gente vai conhecer o Instituto Cultural Bantu da Bahia, que reúne jovens em torno da capoeira como forma de transformação social. Já a prosa daqui para nós é com a poetisa e vereadora do Recife, Cida Pedrosa, sobre o seu novo livro Araras Vermelhas, reconhecido recentemente pelo prêmio APCA. No quadro Balaio Cultural, vamos conhecer a história da iniciativa pernambucana Som na Rural, que está completando 10 anos. E a gente começa o programa hoje na Paraíba. Lá, o movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST, tem focado na produção e no beneficiamento da macaxeira. O alimento é embalado a vácuo, que garante uma durabilidade maior e mais facilidade para quem compra. Terra Boa é o nome dado aos produtos da reforma agrária por lá. Quem traz mais informações é o repórter Pedro Estropaçolas. Macaxeira, um alimento riquíssimo cultivado pelos indígenas desde antes da invasão dos portugueses ao território brasileiro. O tubérculo se adapta a todas as regiões do país, independente do clima. Foi durante a pandemia, a partir de um financiamento do governo do estado, que o MST na Paraíba iniciou a produção da macaxeira palito e embalada a vácuo. Foram mais de 30 toneladas do tubérculo beneficiadas no período. Além de você agregar valor à sua produção, você agilizava o processo de distribuição e não perdia o teor, a qualidade da macaxeira beneficiada. Porque geralmente a macaxeira in natura, ela leva em média 2 a 3 dias para ela perder a sua qualidade. E a macaxeira embalada a vácuo não, né? Ela embalada a vácuo, ela dura em média de 4 a 5 meses. Ou seja, a gente não perde a nossa produção, né? Como anteriormente se fazia. A história da agroindústria começa 22 anos atrás, quando o MST ocupou um latifúndio improdutível no município de Mari. A terra que abrigava o cultivo de fumo estava abandonada, apenas com algumas cabeças de gado. O MST então transforma a área no assentamento Zumbi dos Palmares e passa a cultivar uma diversidade de culturas, com destaque para a macaxeira. O salto na produção se deu com o avanço das políticas públicas e institucionais. Hoje, o principal destino da macaxeira produzida no assentamento são as escolas, por meio do PENAI. É de cascar, botar numa embalagem e lacar num processo a vácuo, né? Que é retirar o ar. Então a gente inicia nessa intencionalidade, principalmente para vender para as escolas. Porque a gente leva a macaxeira in natura, aí as companheiras chegam lá, vai ter o trabalho de descascar, a macaxeira começa a ficar roxa, perder a qualidade. E aí, já indo embalada, tem 90 dias, né, de validade. As pessoas só rasgam o lacre, jogam na panela, pronta. Então ela surgiu muito nessa ideia da gente facilitar a vida daqueles que compram, principalmente as vendas para o PENAI. Então a macaxeira, ela é um alimento indispensável hoje, né? Principalmente na região Nordeste, né? Que ela, além de matar a fome do povo nordestino, digamos assim, não sei se a palavra seria matar, mas de saciar a fome do povo nordestino, ela também é algo que nos traz uma riqueza, né? Nutricional, né? E também cultural. Todo o estado vai seguir levando os produtos Terra Boa
da Paraíba e desejamos que esta feira seja nos embriague de energia para a gente continuar lutando e fazendo a reforma bem, produzindo comida para esse país. Agora chegamos na Bahia para conhecer o Instituto Cultural Bantu, que usa a capoeira e a inclusão digital como principais ferramentas para fortalecer as juventudes pretas de diversas maneiras. É muito potente ver como a capoeira foi um instrumento de resistência dos povos vindos de África e que foram escravizados no Brasil e hoje continua a desempenhar um papel essencial para a luta antirracista. Vamos entender com o repórter Rodolfo Rodrigo. Com raízes profundas na história do Brasil, a capoeira tem suas origens nos tempos da escravidão e, ao longo dos anos, evoluiu para se tornar uma valiosa herança cultural que se espalhou pelo mundo. A história da capoeira remonta ao século XVI, quando africanos escravizados resistiram mantendo suas tradições culturais para terras brasileiras. Com a prática das lutas proibidas, eles encontraram uma maneira engenhosa de manter viva sua herança através da capoeira. Com o passar do tempo, a capoeira começou a ganhar legitimidade e reconhecimento. A dança foi legalizada no Brasil no final do século XX e atualmente é considerada uma das principais manifestações culturais do país. A capoeira foi inscrita na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2014. Além de seu significado histórico e cultural, a capoeira também desempenha um papel importante em iniciativas sociais. Um exemplo de como essa dança continua ajudando vidas pretas é o trabalho do Instituto Cultural Bantu, de Vera Cruz, na Bahia. No Instituto, a capoeira é uma ferramenta para transformar a realidade de crianças das comunidades. O principal objetivo do Instituto é possibilitar. Esse é o principal objetivo, é possibilitar. A gente vive sem possibilidade. Então, a gente precisa ter um lugar de que, pelo menos, te possibilite. Possibilite é uma coisa muito ampla. Possibilitar que você tenha um espaço, que você se sinta parte desse espaço, que você se integre nesse espaço. Possibilitar que você tenha acesso à informação a partir, né, da cultura de matriz africana, possibilitar que você construa nesse espaço uma comunidade, uma relação de amizade, de comunidade, possibilitar com que nesse espaço você tenha uma maior vontade de compreender que a educação também é uma possibilidade de empoderamento para você. Entre as atividades desenvolvidas no Bantu está o projeto Letramento Digital, que oferece acesso à tecnologia a crianças e adolescentes de 14 a 21 anos, quebrando a barreira da exclusão digital. O letramento digital é um divisor de água. Por quê? Porque nós somos aqueles que estamos à margem dessa sociedade ao acesso à tecnologia, né? Aqui na comunidade tem jovens de 20 anos que nunca sentou no computador, entende? Então, isso é uma exclusão digital muito séria. Então, a gente cria o letramento digital, de novo, como uma possibilidade de que eles precisam acessar essa informação que o mundo está acessando. Eles precisam desenvolver esse conhecimento, no qual é uma tecnologia que vai dar a eles avanço, vai dar a eles emancipação, eles vão conseguir culturalmente olhar para um mundo diferente, eles vão conseguir apresentar para o mundo quem eles são. Além deste, ações como o Projeto Bantu, o Projeto Mulheres Candaces, o Bantu contra a Fome e o Jovem Multiplicador são ações que fortalecem a comunidade e contribuem na redução da vulnerabilidade social. Mas para continuar as atividades, o Instituto precisa de doações. Para conhecer o trabalho do Bantu e se tornar um doador, acesse o site institutobantu.org. A gente conversa agora com a poetisa e vereadora do Recife, Cida Pedrosa. Sertaneja do município de Bodocó, Cida foi a primeira pernambucana a ganhar o prêmio Jabuti nas categorias Livro do Ano e Poesia em 2020.
Em julho deste ano, Cida foi contemplada com o tradicional prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Quem proseia com ela é a repórter Iale Tairine. Vamos conferir. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Cida Pedrosa, poetisa e vereadora do Recife pelo PCdoB. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Cida. Gratidão pelo convite e pela acolhida. Lindo programa. Cida, você é poetisa, mas você também tem uma forte atuação política. Como é que a literatura e a poesia se misturam na sua vida? Eu sou militante da cultura desde muito jovenzinha, desde os 14 anos, né? Eu fiz parte do movimento de escritores independentes de Pernambuco, que era um movimento que tirava a literatura de dentro dos escritórios, de dentro daquilo que a gente chama de corte de marfim, de castelo de marfim, e lutava para a literatura ir para a rua, ou seja, para que a literatura se popularizasse, que a literatura chegasse junto ao povo. Então, a gente recitava, por exemplo, todos os sábados, a partir das 10 da manhã, em plena rua 7 de setembro, no momento histórico que é ali, 1979, 80, que tinha acabado de acontecer a anistia, os presos políticos estavam saindo do cárcere, onde você tinha toda a luta pela redemocratização, e a gente linkava esse exercício literário ao exercício político. Então, de uma certa forma não, com certeza, a minha militância literária e a minha militância política já nasceram juntas. E eu costumo dizer que minha literatura tem função social. Eu não consigo escrever por puro diletantismo, assim. Se for para escrever só porque eu acho bacana, por conta de ego, não. Porque é bonito, eu desisto, porque escrever é difícil. Escrever é complicado. Escrever dá um trabalho danado. Escrever lhe exaure emocionalmente. Então, eu faço porque eu tenho dom, porque eu acredito na palavra, mas que eu acredito na palavra como instrumento de luta, de exercício de estar no mundo. Então, essas coisas andam juntas para mim, não tem mais separação. No dia 17 de julho, você recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, que é considerado um dos mais importantes prêmios para a cultura no país. Você ganhou na categoria Literatura pelo seu mais recente livro, Araras Vermelhas. E você também é a primeira escritora pernambucana a receber esse prêmio. Como é que tem sido a repercussão dessa premiação? Eu tenho sempre pensado na premiação como espaço de representação. Ser uma mulher pernambucana, nordestina, e ser a primeira escritora mulher a ganhar, isso, para mim, carrega um intuito de representação muito grande. Porque a gente sabe que, a gente no Nordeste fica fazendo uma luta cultural contra-hegemônica, porque você tem uma hegemonia ali do eixo Rio, São Paulo, no máximo Rio Grande do Sul e Paraná, que se junta ali, Sudeste e Sul, meio como se fosse a representação da cultura nacional. E não é isso. Então, quando você vai para uma premiação de uma associação de críticos de São Paulo e você leva o prêmio de literatura, de poesia, na minha cabeça, eu estou ocupando um espaço de representação. Claro que isso, para a minha literatura, faz muito bem. Para a minha carreira literária, faz muito bem. Para a minha pessoa, faz muito bem, que eu não vou ser ridícula de dizer que eu não gostei. Eu amei, eu adorei. Mas, para além do reconhecimento pessoal, que é muito importante para o artista, essa coisa de você reconhecer que você está representando a região, de que você representa mulheres, de que você pode furar essa bolha. Isso, para mim, é muito importante. Bem, a gente falou sobre política e literatura, e o seu novo livro, Araras Vermelhas, é justamente sobre essa aliança, né? Conta pra gente sobre o livro. Escrevo no Araras um longo poema sobre a guerrilha do Araguaia, um movimento armado de confronto, de enfrentamento à ditadura militar de 1964, que se deu ali no Belém
em Belém, no que é hoje o estado de Tocantins, e no Maranhão, numa região ali do Rio Araguaia. O que é que acontece? Nós tínhamos uma perseguição violenta das forças ditatoriais que estavam no poder ali em 1964, que jogou para a clandestinidade os comunistas. E aí, muitos comunistas que estavam na clandestinidade resolveram, sob comando do PCdoB, irem para o Araguaia para iniciar uma revolução armada. Só que a guerrilha foi descoberta antes de iniciar, e o que se deu foi um verdadeiro massacre pelas forças militares, que não só torturaram, mataram, exterminaram, como desapareceram 65 militantes do PCdoB, mais de 100 pessoas que estavam na guerrilha, fora o número de camponeses e indígenas que participaram, que foram presos. Mais de 1.000 camponeses foram presos e torturados. E a gente não tem registro dessa história. O meu livro é sobre isso. Num longo poema, eu narro essa jornada que acontece lá. Tem 5 cantos. Eu sempre abro os cantos contando um pouco do que acontecia naquele ano no mundo. Eu situo a guerrilha no mundo, pego alguns guerrilheiros e guerrilheiras emblemáticos e faço não é uma homenagem, é uma reflexão política poética sobre isso que a gente não pode esquecer. Bom, então, para a gente encerrar, como você vê a questão da valorização da literatura produzida no Nordeste diante dessas premiações de âmbito nacional? Primeiro, eu queria dizer, só um parênteses, independente de prêmios, nós temos uma literatura potente demais. Eu vou pegar Pernambuco. Vamos pegar as meninas negras que escrevem, as mulheres negras que escrevem em Pernambuco. Nós temos Odailta Alves, nós temos Belpuan, que, por exemplo, quando eu fui prêmio Jabuti, nós ficamos juntas na finalíssima dos 5. Ficamos 2 pernambucanas. Eu dizia, inclusive, aqui ganhar está valendo porque Pernambuco vai estar lá. Então, assim, Bel tem a idade do meu filho, 29 anos. Nós temos Bione fazendo um rap, que é alguma coisa completamente inovadora. Nós temos Fabiana Leite, que escreve para crianças, que é uma mulher negra que escreve literatura negra para crianças. Então, assim, nós temos uma literatura de uma potência. Estou falando de Pernambuco, tá? Desculpa aí eu estar sendo bairrista, mas se a gente pegar a nível de Nordeste, nós temos a Cidinha na Bahia, nós temos a Jari de Arraes em Fortaleza, nós temos uma mulher que eu amo a escrita dela, que eu fiz a abertura do livro dela, que é a Calila das Mercês. Anotem esse nome. Essa moça é baiana. Essa moça acaba, este ano, de assumir a cátedra Maria Firmina, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela hoje é ela e a nossa Conceição Evaristo, que assumiram a cátedra da Conceição. Mas ela agora não sei como chama, se é auxiliar, se é substituta. Ela está lá com a Conceição. Ela estuda mulheres negras na literatura. E ela tem um livro novo, lindo. Então, assim, nós temos muitas mulheres. Se a gente pensar aqui no cordel de Suzana Moraes, no cordel de Mariane Bijo, então, assim, meu Deus, nós somos uma potência. Cida Pedrosa, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Vida longa ao Trilhas do Nordeste. E a tu? A gente continua em Pernambuco agora para falar de uma iniciativa cultural que está completando 10 anos, o Som na Rural. Uma criação do produtor cultural Roger de Renault e do diretor e fotógrafo Nilton Vieira. A Rural é um jipe que anda por muitos lugares, mostrando na prática o quanto a arte e a cultura podem ser itinerantes e alcançar diversos públicos. O repórter Rodolfo Rodrigo conta essa história para a gente. Realizando uma jornada em busca da cultura, o produtor cultural Roger de Renault e o diretor e fotógrafo Nilton Pereira
viajam a bordo de um enigmático Jeep rural Willys 69, levando cultura para diversos lugares do país. O projeto Som na Rural é uma iniciativa única, onde a Rural, um veículo cheio de história, serve como palco itinerante para eventos culturais propagando arte por onde passa. A Rural de Roger e Newton deixou de ser um veículo comum para se tornar um símbolo de resistência e conexão com as raízes culturais do Brasil. Pela estrada, a Rural carrega desde manifestações do Mangue Beat até as tradições do sertão, evidenciando as múltiplas produções artísticas da região. Criado em 2009 como parte da programação da TV Viva, do programa de comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda, Pernambuco, o Som na Rural saiu das telas e ganhou vida nas ruas, se tornando uma alternativa cultural na região. A gente começou ocupando aqui a Rua da Aurora, ali no Velho Caranguejo, e começou a ocupação mesmo. A Rural, eu, Roger discotecando, tocando uma caixinha de som e com uma plateia, um público, né, assim, participando pequeno, de 50 pessoas, que as pessoas iam conversar, dançar, era muito mais uma referência de encontro, né? E a partir daí a coisa foi tomando volume, né, e de virar uma coisa mega, sempre ocupando a Praça do Diário, ocupando a Rua da Aurora, o Caranguejo, e emendando com a história do Estelita, né, do Ocupe Estelita, onde a Rural também era um ponto de referência, de confluência, de juntar a briga pelo espaço com a cultura, com a participação dos artistas, né? Desde então, o veículo autoemotivo de comunicação urbana tem dado voz a artistas e tem atuado em prol da democratização da cultura. Artistas como Lia de Itamaracá, Silvério Pessoa e Alceu Valença já fizeram parte da programação do projeto, que leva a política na bagagem. Então não dá para a gente fazer a música pela música, não dá para... Acho que é impossível, é até possível, mas não combina com uma cidade um projeto que fale só da música pela música. Tudo que a gente faça no Nordeste, principalmente, deveria ser no Brasil, tem que ter tem que ser político. A gente faz isso, faz como missão, e a gente aprendeu isso na rua. A TV Viva, como vem do Centro Luiz Freire, já tinha isso como uma prática, né? Através dos seus projetos de rua, da sua Kombi. Agora a Rural está de cara nova. Ou melhor, novos adesivos criaram um personagem para o veículo autoemotivo. É que a Rural fez parte da gravação do filme A Banda Que Nunca Acabou, uma produção do Ave Sangria, um grupo que movimentou a cena musical psicodélica pernambucana nos anos 70. O primeiro documentário longa do Ave Sangria, e por isso a gente adesivou. A Rural já mantém ela adesivada, porque vai ser o carro que vai levar a banda, vamos dizer assim, dentro do roteiro. O roteiro é um road movie, e a Rural já está aí adesivada como o carro dos artistas, né? O carro dos mocinhos, né? A banda que nunca acabou. Né? A banda que nunca acabou. Aliás, é o título do filme. A banda que nunca acabou. Essa vai ser o carro dos artistas, porque filme com Ave Sangria não tem bandido, só tem mocinho, cara. Com tanta história para contar, o Som na Rural está finalizando um projeto com 12 episódios pelas estradas de Pernambuco, em comemoração aos 10 anos de atividade. A previsão é que o documentário seja lançado em dezembro. Para conhecer o projeto, acesse as redes sociais, @Som na Rural. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta também. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do YouTube do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.